Submersão, dirigido por Wim Wenders, classicíssimo Wim Wenders, protagonizado por Alicia Vikander, de Tomb Raider, e por James McAvoy, de Fragmentado, vários filmes, o Professor Xavier também, nos novos X-Men. É uma história de amor, é um romance encapsulado, né, dentro de uma história separada, onde o cara tá preso lá no Quênia, acredito que seja o Quênia, enfim, no país da África, e é acusado de ser espião e tudo mais, enquanto que do outro lado, a personagem da Alicia Vikander, a Danielle, ela tá presa dentro de um submarino, estudando as fossas abissais aí do mar, dos oceanos e por aí vai. Começa com eles se encontrando, com eles se conhecendo, e a partir daí impõe o seu assunto, que é justamente o romance entre a religião e a ciência. Por que a religião? No caso, o personagem de James McAvoy está preso em extremistas islâmicos, ou seja, muçulmanos que utilizam-se da jihad, que fazem a jihad, a tal da Guerra Santa. Ele é bem religioso, discute-se isso ao longo da prisão dele, ao longo da tortura que ele vai seguindo, mas ela é ciência, 100% ciência. Ele ama a Inglaterra, o Reino Britânico. Ele é escocês geralmente não tem tanta apreço assim, mas ele ama a Inglaterra, ama a rainha, God Save the Queen, enquanto que ela ama estudar o fundo do mar, um local que ninguém quer ir, justamente porque, além de ser distante, é tudo escuro, é o desconhecido. Então ela é a representação da ciência e ele é a representação dessa parte da religião, mas que também quer resolver os problemas do mundo através disso, né? Através da espionagem, através do poder que ele declara social, do poder social que ele tem. Enquanto história de amor, enquanto essa dualidade de religião e ciência, o filme vai muito, muito, muito bem. Wim Wenders, ele tem uma habilidade de falar sobre religião muito grande, porque, se eu não me engano, ele é bem luterano, se eu não me engano, não, tenho certeza, ele é bem luterano, então ele deixa isso transbordar e deixa com que, sim, as opiniões dele se façam maiores do que as opiniões de certos personagens que poderiam tê-las dentro do filme, ou melhor dizendo, de personagens que poderiam ter as suas opiniões melhor estressadas dentro do filme. Tem um momento específico que é apresentado um personagem, para mim o melhor personagem do filme, que é um médico, que está entre a religião dele, né, a jihad que ele está fazendo, a Guerra Santa que ele está fazendo, e a ciência, que é a medicina, ou seja, o poder que a ciência tem. Então, de um lado, ele tenta salvar pessoas que são maculadas por conta dessa jihad, e se vê perdendo várias dessas pessoas, mas por outro, ele acredita na jihad, acredita na Guerra Santa e por aí vai. E daí ele saca esse personagem, rapidamente transforma, reduz, eu diria, o Islã a terrorista. Pronto. Eu acho que é um assunto bem mais complexo do que isso. O romance dos dois convence bastante, mesmo distantes, a gente sente a química, sente que o porquê que eles são apegados, o porquê, principalmente, que ela se apegou ao personagem do James McAvoy, que se chama James Moore. Mais do que isso, assim, o Wim Wenders dá o tempo necessário ali no primeiro ato, e até mais ou menos a metade do filme, pra gente entrar na cabeça dos personagens e entendê-los como um todo. Isso é perfeito. Outra coisa que ele praticamente não erra, a não ser pela montagem, é a parte técnica. A parte técnica do filme é uma fotografia impecável, é uma fotografia que entrega clausura, mas antes de entregar a clausura, entrega planos muito abertos, principalmente mostrando a imensidão do mar. Como o filme trabalha muito esse lance da água, do mar, um está se utilizando da água para fazer espionagem, a outra está se utilizando da água para salvar o mundo, então os planos iniciais do filme são bem abertos, colocando a imensidão do mar, para que a gente tenha na segunda metade, o contraste perfeito da clausura. A partir do meio para o fim, ela é enclausurada dentro do navio e ele é enclausurado dentro do cativeiro dele. Ela busca a clausura e ele busca a liberdade. Então tem esse peso e contrapeso que veementemente acontece aí no destrinchamento dos dois personagens, e aí por isso entrega planos diferentes. O plano escolhido fechado lá nele é um plano que causa claustrofobia, e o plano fechado, ainda que fechado, escolhido para ela, não causa essa claustrofobia, pelo contrário, parece que ela está confortável dentro daquele canto. Só que quando ela vai sentindo falta dele, aí a clausura vai pegando e as câmeras vão ficando um pouco mais tortas e cada vez mais fechadas, deixando a gente também um pouco angustiado com o filme. A trilha sonora utiliza sons bem abafados para dar também essa ideia de fechado, de aperto, de submersão. Parece que a gente está escutando música debaixo d'água, já percebeu como é que é isso? Então os tons graves são
bem lá em cima, mas por mais que eles estejam lá em cima, eles não são estourados, eles são abafados, fazendo... É como se eu estivesse falando desse jeito assim, né? Então a trilha sonora, durante o filme inteiro é isso, não chama mais atenção em nenhuma cena. Em nenhuma cena ela chama mais atenção do que o que está acontecendo. Aí vem o erro que é a montagem. A montagem do filme eu acho assim... Vindo de quem vem, vindo da direção do Wim Wenders, eu acho que a montagem é não sei definir não. Ela tem 3 truncagens terríveis, que é puxando pro preto, não é nem um fade pro preto, é puxando e quebrando mesmo. Ele tenta talvez com isso vender a ideia de que existe uma ruptura entre as duas histórias, mas poxa, antes o Wim Wenders conseguiu mostrar essa mesma ruptura fazendo uma transição dura, rude, de um plano pro outro. Não de preto para depois o outro plano. Transparece mais erro do que técnica, do que tentativa de contar uma história com isso. Não gosto dessa montagem, inclusive acho que há um desbalanceamento muito grande entre as duas histórias, não deixando mais uma vez a gente escolher qual é a nossa história favorita, porque ele, Wim Wenders, já escolhe qual é a história favorita dele e a gente aceita ou não. É um filme de muitas vezes você aceitar ou não. Eu esperava, de fato, recompensa, porque como o filme teve um conflito que foi trabalhado durante ele inteiro, nas suas mais de 2 horas, esperava uma recompensa em cima desse conflito. E a recompensa vem, mas é muito pequena, e acredito que é só dentro da história que ele, Wim Wenders, escolheu como a história que ele mais gosta. Não é um filme que me agrada como um todo, infelizmente. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você acha de Submersão. Se gostou, joinha. Se não, dislike. Um beijo a todos, até o próximo vídeo e tchau.